Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Gisele Pinagé Teixeira, sou médica do trabalho. Hoje nós conversaremos sobre IST. O que é isso? É a DST, como nós chamávamos antigamente, porém agora chamamos IST, infecções sexualmente transmissíveis. Iremos falar de 4 infecções sexualmente transmissíveis, as mais comuns: herpes simples, HPV, gonorreia e HIV. Lembrando que existem várias infecções sexualmente transmissíveis, porém, nós vamos comentar sobre as mais frequentes. Vamos começar fazendo algumas perguntinhas bem interessantes. Quais dessas doenças, ou também chamadas infecções sexualmente transmissíveis? Letra A, HIV, gripe, artrite reumatoide. Letra B, gonorreia, HIV, HPV. Letra C, infarto agudo do miocárdio, HIV, sífilis. Ou letra D, gonorreia, HPV e cachumba. Acertou quem respondeu gonorreia, HIV e HPV. Só para reforçar o que realmente são infecções sexualmente transmissíveis. Como posso prevenir contra todas as infecções sexualmente transmissíveis? Anticoncepcional, camisinha, vacina, comprimido do dia seguinte. Vocês podem achar engraçada essa pergunta, porém, a gente encontra muitas pacientes que informam: não, mas eu utilizei anticoncepcional. E esquece da camisinha, que é o mais importante. Fica pensando apenas na questão de não engravidar. Gente, por favor, necessita a utilização de preservativo. Que infecção sexualmente transmissível é essa? HIV, HPV, herpes genital, condiloma combinado. Acertou quem falou herpes genital. Herpes genital é uma doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível que se pega através do contato íntimo vaginal, anal ou oral. Embora o herpes genital não tenha cura definitiva, uma vez que o vírus do herpes não consegue ser eliminado do organismo, é possível fazer tratamento com comprimidos ou pomadas antivirais. Na verdade, o que é importante reforçar sobre o herpes genital? A partir do momento que realmente a pessoa se contamina, ele fica no organismo da pessoa. O que acontece é que, se cai a imunidade desse paciente, ela começa a apresentar as vesículas, tá? E realmente apresenta a doença. E ela transmite exatamente nesse momento, no momento onde ela está com as vesículas presentes. E outra observação: cada vesícula que estoura, ela contamina ao redor. Por isso que você pode observar na imagem anterior que formam bolhas muito próximas uma da outra. É justamente a questão de que o líquido, uma bolinha estourou, esse líquido foi contaminando as áreas próximas. Esse é o herpes simples, que é o herpes genital. E essa doença, essa infecção sexualmente transmissível, qual é? Herpes, HPV, candidíase, gonorreia? HPV. Esse aqui é HPV exatamente no pênis e esse é um HPV na vulva. O HPV é um vírus que se transmite no contato pele com pele. Por isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível. Existem mais de 200 tipos de HPV. Até hoje, 150 deles já foram identificados e sequenciados geneticamente. O mais importante de todos esses tipos de vírus do HPV é principalmente o 16 e o 14, que são 70% deles causam o câncer através do HPV. Então, o 16 e o 18 são realmente os mais identificados causadores de câncer ou
do colo uterino, garganta ou ânus. O HPV tipo 6 e 11, eles são bastante comuns, mas causam apenas verrugas genitais. Eles não causam o câncer. Em relação à questão da vacina, o HPV se previne contra infecções provocadas pelo vírus do papiloma humano, causador de verruga genital e de vários tipos de câncer, como câncer cervical, mais conhecido como câncer do colo uterino. As vacinas nós encontramos em rede pública, e na rede pública eles têm essas faixas etárias que eles aplicam a vacina. Meninas de 9 a 31 anos, mulheres de 9 a 26 anos HIV positivos, meninos de 12 a 13 anos e homens de 9 a 26 anos HIV positivos. Reforço que na vacinação, nas clínicas particulares de vacinação, já utilizam para qualquer faixa etária, tá? A rede pública, ela vai atacar exatamente a faixa etária de maior risco. Por isso, eles colocam essa faixa etária. Mas as clínicas de vacinação, qualquer faixa etária. E essa aqui? Que infecção sexualmente transmissível é essa? Herpes, HPV, candidíase ou gonorreia? Gonorreia. Gonorreia é uma das doenças ou infecções sexualmente transmissíveis mais comuns entre os homens e as mulheres, sendo causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que também costuma ser conhecida como gonococo. A transmissão sexualmente transmissível. É importante frisar que se houve relatos de contaminação por toalha, contaminação por vaso sanitário. Isso é muito menos comum. Para que isso ocorra, realmente a pessoa acabou de contaminar ali a toalha e a pessoa acabou de pegar aquela toalha e onde estava com a secreção passar na região genital. Porque exatamente tem secreção ali no local e é bactéria. Mas é bem difícil. A outra questão de transmissão, na verdade, é durante o parto. Quando a mãe está contaminada com a gonorreia na cavidade vaginal e durante o parto normal acaba contaminando o seu bebê, que acaba tendo gonorreia ocular. Sintomas: ardência a urinar, corrimento uretral ou vaginal no caso das mulheres e coceira. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o HIV. E nós vamos começar fazendo essa pergunta: o que é HIV? AIDS? Uma retrovirose? Uma bactéria? Ou um fungo? Por que eu quis frisar sobre o que é HIV? Muitas pessoas relatam que HIV é AIDS. Só reforçando, HIV é uma retrovirose, então é um vírus. A AIDS já é a doença, ou seja, eu tenho um paciente que, por exemplo, ele é soro positivo, ele tem o vírus do HIV, ele tem a retrovirose. Porém, ele não está apresentando doenças associadas, não está apresentando sintomas de queda da imunidade, ou seja, ele não está com a doença, ele não está com a AIDS. Só reforcei com essa pergunta para poder diferenciar. Porém, em dezembro, que é dezembro vermelho, a gente pode frisar muito mais ainda sobre a doença em si. O HIV ataca que tipo de célula no nosso organismo? Células vermelhas, células brancas, células amarelas ou células verdes? São as células brancas. O HIV, ele ataca exatamente as nossas células de defesa, que são chamadas de células brancas.
Aqui nós vamos fazer um resuminho exatamente do HIV. Reforço que em Dezembro Vermelho nós temos como comentar muito mais sobre essa retrovirose, porque ela é bem mais complexa e é muito bom tocar sobre ela no momento isolado. O HIV, ele ataca exatamente as células de defesa, como nós conversamos anteriormente, que são as células brancas. Só que ele ataca especificamente o linfócito TCD4. É um tipo de célula de defesa. Quando ele entra nessa célula de defesa, ele deixa o material genético dele e faz com que essa célula produza ele. Para você ter a ideia do quanto esse vírus é prejudicial para o nosso organismo. Ele exatamente força a nossa célula de defesa produzir ele mesmo. Senhores, eu quis fazer um breve resumo de doenças sexualmente transmissíveis. Espero que vocês tenham gostado. E vamos cada vez mais falar sobre outras doenças. É o que a gente espera. HIV, como eu já falei, temos o Dezembro Vermelho e poderemos tocar muito mais detalhe nessa doença. No vírus e na doença AIDS. Um grande abraço a todos.